Ó, seguindo aqui a nossa saga com Kardec, né? A questão de hoje é a número 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? De certo, eles são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Isso é meio complicado, né? Vamos ver o que o Miramês fala. Os dois mundos. Falamos dois mundos, um material e outro espiritual. Mas, na verdade, existem inúmeras esferas de vida no plano do espírito, de acordo com a evolução dos mesmos, e, por vezes, umas interpenetrando as outras. No mundo físico, existem igualmente muitos estágios de vida, sem que uns fiquem invisíveis aos outros, como ocorre no plano do espírito. Porém, no plano espiritual, os superiores podem observar os inferiores, mas esses não têm capacidade de vê-los, a não ser quando os luminares acham conveniente. Não se pode existir violência em campo algum de vida. A lei nos pede respeito aos direitos dos outros, principalmente pelo que eles expressam na escala de evolução espiritual. Há alguns espiritualistas que perguntam: por que existe o plano físico? O espírito não poderia evoluir sem investir-se da matéria? Isso não nos compete responder, mas podemos analisar desta maneira. Sendo Deus a inteligência suprema, a perfeição sem mescla, não iria fazer o mundo físico sem necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Não, peraí que eu pulei aqui. A perfeição sem mescla não iria fazer o mundo sem necessidade. Logo que foi feito, necessitamos dele. Esta é a lógica. Qual a necessidade que temos e a posição que adotamos para julgar o Criador? Precisamos do estágio na matéria bruta, como porta para despertamento gradativo das nossas qualidades. E um mundo, de certa forma, está interligado com o outro. Às vezes, de maneira que se desconhece, mas um é motivo de trabalho e experiência para o outro, na pauta das escalas espíritas. O mundo físico, ou seja, a Terra, está sendo sempre visitada por grandes personalidades espirituais em trabalhos que escapam aos sentidos humanos em intenso movimento de amor. E a presença deles incentivar-nos-á para a benevolência, no impulso da grande fraternidade cósmica, onde fazem parte as entidades redimidas, onde existe a pureza do amor. Não se deve pensar que, por estar na Terra, o espírito se encontra órfão da bondade de Deus. O Senhor está presente muito mais do que se imaginam ou mesmo pensam os santos. Deus e seus agentes estão presentes nas águas que se bebe, no ar que se respira, nos alimentos que garantem a vida física. Ele está nas trevas e na luz, na alegria e na dor, na paz e nas tribulações. Ele, o Senhor, é a vida que pulsa em toda parte. Para que ele fique mais visível ainda, basta que busquemos
encontrá-lo, e os meios acertados são aqueles ensinados por Jesus Cristo. Não se deve perder tempo em pensar e dizer: por que Deus fez isso ou aquilo? O que Deus fez está certo e ele ainda estabeleceu leis de modo a serem cumpridas. Não existe outro caminho para se encontrar a felicidade. O mundo físico, na profundidade que devemos crer, é o mesmo mundo dos espíritos, onde a matéria tomou outra dimensão, a dimensão divina. E a matéria não deixa de ser energia sublimada que se coagulou por bênção desse mesmo Deus. No fim, reconhecemos que tudo veio da suprema inteligência e, como filhos do seu coração, somos todos irmãos, interligados uns aos outros pela luz benfeitora do amor dessa mesma divindade. Lembrando o assunto desta mensagem, o mundo material poderia deixar de existir sem que o mundo espiritual se perturbasse, se repetimos, Deus o quisesse. No entanto, se ele fez os dois de vida, planos de vida onde habitamos, agradeçamos ao Senhor por tamanha dádiva e procuraremos compreendê-lo até onde suportamos. Essa questão, eu já vi levantar esse questionamento várias e várias vezes. Se nós somos espíritos, existe mundo espiritual, por que a gente tem que estar na Terra? E assim por diante. Mas uma coisa que ele fala ali que me faz pensar também, como a gente já discutiu em outras oportunidades, que como no mundo espiritual há vários nuances, né, há várias dimensões, né, o mundo físico não é como a gente entende um mundo à parte do todo. É apenas uma dimensão de todo esse universo. Então, essa coisa da gente dividir mundo físico e mundo espiritual como se fossem duas coisas totalmente separadas uma da outra, acho que vai muito do nosso concretismo em analisar as coisas, né? Tem que ser concreto, tocável, né? Analisável. E, em parte, eu concordo muito com a sugestão que ele deu. Se não fosse para existir, não existiria, óbvio, né? Então existe porque tem um motivo para isso. Mas que não são, digamos assim, entidades separadas, o mundo físico e o mundo espiritual, duas coisas totalmente desligadas e diferentes e separadas uma da outra. São simplesmente nuances de um mesmo todo, são dimensões. E a cada dimensão a gente encontra uma característica. A do mundo físico é essa. A de o mundo espiritual imediato ao nosso desencarne é uma. De mundos espirituais, onde habitam espíritos com outra capacidade de conscientização, é outra. Então, essa é minha forma de ver essa questão. Eu concordo com isso, Silvio. E, assim, as várias dimensões. Só que nós só não conseguimos entender essa hoje, né? E aí a gente fica preso e quer entender com a nossa cabeça física o que está além dessa compreensão. Agora, uma coisa que me chama, que vem me passando pela cabeça ultimamente, ele fala aí de Deus, né? Que Deus está em tudo, na água, no ar, na terra, em nós, né? Que Deus está em tudo. E eu venho muito assim, pensando numa frase, não inventar uma frase, vamos dizer assim, porque a gente fala assim, vai com Deus, fica com Deus, e eu falo assim, mas Deus já está com a gente. Por que eu falo fica com Deus? Eu queria inventar uma frase fácil, na qual a pessoa
na verdade, entender-se que Deus está com você, né? O problema nosso é justamente, não é fica com Deus, é ver que Deus está com a gente, né? É ter essa consciência, né? Então, assim, Deus está com você sempre. Deus está e habita e ama e está o tempo todo com a gente. A gente é que não enxerga ele, a gente é que não tem essa percepção, a gente é que não, a gente está tão assim, às vezes, embotado dentro das nossas, né, maluquices, que a gente não permite ver isso, não se permite ver, porque Deus está com a gente. E aí eu fico assim, gente, aí ultimamente eu fico assim, vai com Deus, mas ele está com você o tempo todo, tá? Eu sempre, quando eu vejo, eu tenho pensado muito nisso, como, né, fica com Deus, vai com Deus. Não, Deus está o tempo todo com você. Sinta Deus o tempo todo dentro do seu caminhar. Sinta Deus o tempo todo. Ele está com você, não tenha dúvida disso. É tão, tão importante isso, né? Eu acho hoje que é tão importante a gente ter essa percepção. Enquanto você estava falando, eu tinha pensado, quando eu li essa parte, né? Você estava falando exatamente disso. Eu quase parei nessa parte, né? Quando ele diz, né, textualmente, né, que a gente tem o hábito de procurar nas coisas que a gente acha que Deus vai estar e esquece o todo, né? Que ele está em absolutamente tudo. E ele fala uma coisa, né? Você disse que isso é um sentimento que está aparecendo cada vez mais em você. Isso cada vez mais também eu tenho sentido. A coisa, até eu falei no outro dia, aquela questão do mais livrai-nos do mal. Isso não existe. Ele está em tudo, então você tem que buscar em qualquer situação. Que ele fala, está nas trevas, né? Aqui, ele está nas trevas e na luz, na alegria, na dor, na paz, nas tribulações. Então, o tempo inteiro, ele está presente. Ele fala, não só ele, os emissários dele estão todos presentes o tempo inteiro. Mas a gente acha que o que está desarmonizado, o que está, entre aspas, quebrado, o que não está funcionando bem, na nossa capacidade de entender, é porque de alguma forma foi abandonado, foi deixado de lado. Não é isso. Isso nunca acontece, nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Diga-se, bem. É que quando a Diva falou essa frase, eu fiquei pensando uma coisa que às vezes a gente precisa, né, de frases, de imagens e tal, para ativar na gente a lembrança das coisas, porque a gente interpreta assim, enquanto diz vai com Deus, como se Deus, né, eu tô indo em algum lugar e Deus vai vir no meu encontro para me acompanhar, e é o contrário, né, ele tá sempre lá, eu é que não tô com ele. Então, algumas coisas ativam na gente essa lembrança para a gente poder melhorar nossas conexões, né? É a gente que não está lá, a gente que está no piloto automático, assim, muito, né? Então, tem determinadas ações, às vezes, outras também, né? Um sorriso, né? Uma frase, um sorriso, uma imagem, às vezes dá aquele clique, né? Aquele choquezinho que te tira um pouco dessa coisa automática. Eu acredito nisso. Com certeza. Uhum. Acredito nisso também. Às vezes são os toques que a gente recebe, né? E você falou o negócio do sorriso, né? Eu já vi várias vezes campanhas, né? Você já deu um sorriso hoje? Você já sorriu para alguém hoje? Isso tem um impacto nas pessoas na rua extraordinário. Eu já presenciei situações em que não fui eu que dei o sorriso, não, mas eu vivenciei isso, eu estava presente. A pessoa simplesmente sorrir para uma pessoa e você perceber que o mundo dela se modificou naquele momento. Porque foi como a frase que você estava falando, né, que ligou ele de alguma forma, religou, no caso, ele com alguma coisa.
o impacto daquele sorriso que ele recebeu de um estranho na rua lembrou ele de alguma coisa, ou despertou alguma coisa que estava adormecida, que era nítido que o comportamento dele, a mente dele, a partir daquele momento, estava agindo de uma forma diferente. E tudo, acho que tudo isso faz parte, são palavras que a gente diz, são olhares, e muitas das vezes esse despertar, né, entre aspas, né, acontece na gente ou nos outros, não por palavras, mas por coisas que a gente vê. O visual, nesse caso, é muito forte nessas questões, nessas situações. E aí entra a coisa do exemplo, né? Faça a tua parte, não se preocupa se os outros estão fazendo. E você fazendo a tua parte, alguém desperta ou presta atenção em você e também se lembra do que tem que fazer. E como sempre, né? Essa coisa sai como você jogar um fósforo num rastro de pólvora e vai estimulando o outro e vai se formando uma rede que não termina. Às vezes ela vai tão longe, tu acha que se perdeu, acabou. Não, mas é que ela já foi tão longe que você já não consegue mais acompanhar. Mas ela não para mais quando começa. Sabe que... Diga. Não, é que quando eu fiz esse pensamento, né, de que Deus está sempre lá, a gente que tem que dar esse passo, né, da conexão, e aí tem determinados instrumentos que nos lembram, né, nos auxiliam a chegar até lá. Eu pensei que é o mesmo raciocínio, assim, em relação ao trabalho que a gente faz aqui quando a gente vai fazer as orações, né, porque, assim, eu tive um problema de saúde, assim, que é uma dor, ainda o neurologista ainda está investigando, eu não sei o que é, mas teve um tempo que eu tinha dores muito fortes na cabeça, muito, muito fortes, parecia às vezes que estava alfinetando, assim, minha cabeça, muito estranho. E o mais estranho é que nesses momentos, assim, de concentração para fazer a nossa irradiação ou uma meditação, piorava a minha dor. Eu disse, como é que eu vou rezar? E a dor piora, né? E aí, em outro trabalho que eu participava, né, me aconselharam, assim, me afastar do trabalho de radiação. Aí era uma tristeza para mim, né? Dizer, não, vai fazer um tratamento, né, te afasta, depois tu retorna. E aí, o que aconteceu? Com essa função, eu criei uma ideia falsa na minha cabeça, quando a gente está fazendo a irradiação, que quando a gente ampliava a nossa irradiação, e assim, ia ser, de alguma forma, ia ser pior para mim, sabe? Ia ficar pior quando a gente ampliava para o planeta inteiro, sabe? Como a gente faz, vamos ampliar para a cidade, para o estado, para o planeta. Como assim? Eu estou doando muita energia, eu vou ficar doente, porque eu tinha dor, né? E aí eu comecei a criar essa besteira na minha cabeça, e depois para descriar aquilo, né? Para voltar a fazer irradiação assim, livremente, né? Sem ficar pensando, sem me lembrar da dor, sem daquilo lá. Aí um dia eu comecei a fazer esse raciocínio, né? Que não é eu que estou doando alguma coisa a mais e tal. É que quando a gente vai se elevando, a gente se conecta a esses seres que eles estão sempre no estado orante, que diz o nosso amigo, né? Existem seres que eles são essa frequência, eles estão sempre ali orando. Então eu não estou doando a mais, eu estou só me elevando para chegar a me conectar com eles, né? Então era isso que eu tinha que me concentrar, não pensar assim, se eu estiver doando muita energia, vou me sentir mal, ou alguma coisa parecida, né? Eu acho que é a mesma coisa assim, quando a gente vai com Deus. Deus está lá, é a gente que precisa conectar ali, né? E é o exercício que a gente faz aqui todo dia também, a gente vai se elevando, né? Para chegar, tentar pelo menos, né? Conectar com esses seres, né, que já estão lá, porque eu acredito nisso, né, que tem espíritos que estão sempre zelando e sempre nesse estado de oração.
Era isso. E eu queria fazer um comentário ali quando ele falou sobre as diversas esferas, né? E aí eu lembro sempre do exemplo lá do nosso lar, né? Porque, como o Silvio explicou, muito fácil de compreender, assim, que tudo é uma questão que a matéria é uma só, ela só vai tendo densidades diferentes, né? Cada esfera tem a sua densidade e cada ser está ali onde ele mais se afiniza, né? E aí eu lembro lá do nosso lar, porque quando ele chega na colônia, ele não consegue encontrar a mãe dele, porque ela está numa esfera superior. E eles estão todos no mundo espiritual, né? Então é também a mesma matéria, só que ele está numa esfera que não tem acesso à esfera superior, né? Mas o inverso acontece, né? A mãe dele consegue vir daquela esfera que ela tá para encontrar com ele, né? Então, mesmo no plano espiritual, é tudo questão de densidades de matérias, né? Então, aqui o nosso mundo físico também é a mais inferior, mas está tudo conectado. A Sibeli tocou num ponto que é interessante, que é essa questão dela estar sentindo um mal físico, né, um mal-estar físico, né? E alguém sugerir ela, não, para um pouquinho esse trabalho até você se restabelecer. E a gente vê muito, né? Eu já vi, com certeza vocês já viram também vários livros, né? Falando alguma coisa sobre esse ponto, né? De quanto mais você trabalha, mais você chama atenção, mais os espíritos que não querem mudanças te perseguem, como na nossa própria vida física, né? Quando você propõe uma mudança que vai quebrar paradigmas, as pessoas que estão confortáveis com aquilo se tornam seus inimigos. Isso é uma coisa que a gente vivencia na vida física, então, obviamente, vai encontrar na vida espiritual. Mas uma ideia que acaba sendo passada do meu ponto de vista, tá, gente? Erroneamente, é de que você tem que sofrer, você tem que passar as dores, que você tem que aceitar. Não é que seja passivamente, mas como natural que você se sinta mal, que você passe mal, que você tenha que enfrentar enormes transtornos porque você está tentando fazer o bem. Então, isso é uma ideia que foi sendo erroneamente amadurecida e propagada entre as pessoas. Isso não é culpa da doutrina espírita, do espiritismo. As pessoas foram criando essa imagem e como aquelas coisas do folclore que viram lenda e viram verdade, isso também cresceu muito, principalmente no meio espírita, né? Eu já ouvi as pessoas, né, que repetiam muito antigamente que o médium era um grande devedor, então tinha que sofrer, e as pessoas que se dedicavam sofriam horrores porque os espíritos maléficos os atacavam. E é uma situação totalmente normal, da mesma forma como eu exemplifiquei, a gente vivencia na vida física. Vai para o meio de um grupo que defende ideias totalmente contrárias ao que você acredita e começa a tentar fazê-los se modificar. Eles vão se tornar seus inimigos, vão fazer o que puder para que você pare de fazer aquilo. Isso é natural. E você vivencia com aquilo e vai lidando com aquilo da mesma forma que a gente tem que lidar com a espiritualidade. Então, quando ele diz aqui que Deus está em tudo, na luz, na treva, nas tribulações, na paz, é preciso que a gente entenda isso. Não é porque eu estou tentando ser bom, então eu mereço sofrer por causa disso. Não. É um irmão meu, é um espírito que pensa de forma diferente e quer que, da mesma forma que eu estou tentando fazer outros pensarem de forma diferente, ele está tentando fazer com que eu pense diferente também. E esse choque de energias, às vezes, causa um mal-estar, causa sensações desagradáveis. A gente só precisa compreender isso. Quando a gente começa a compreender isso, essa reciprocidade
de ataques, digamos assim, entre aspas, cessa. E você sente uma energia pesada, pode sentir uma presença desagradável, mas aquilo já não te causa mal-estar. É tudo, como sempre, uma questão de entendimento e conscientização. Então, essa história de que o espírito desestruturado, desarmonizado, quer o seu mal, porque você quer que ele encontre a luz, né, falar assim, não é nada disso. Ele simplesmente tem a opinião dele. E da mesma forma que, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, tu quer que ele mude, ele também quer que você mude. Não é por pura maldade, por pura perversidade. É pelo que ele acredita também. E se a gente começar a entender e respeitar que, às vezes, que algum espírito que pensa diferente nos interpele ou nos questione, não é porque ele quer o nosso mal, não. Da mesma forma que a gente, ele só quer mostrar o ponto de vista dele, que ele acha que é o certo, quer nos convencer. Diga, Sibeli. Silvio, mas essa questão, acho que ela é muito da interpretação que tu dá o que é o mal, né? Porque eles vêm com a intenção, né, de que tu fiques mal, que tu te afaste daquilo ali, justamente por isso que tu disse, porque por eles terem essa ideia diferente, né? Porque aquilo ali não está sendo conveniente para eles, né? Para o estado deles, mas que eles organizam ataques né, e executam é uma realidade. Agora a questão é como tu vai interpretar, né? Eu tive uma vez num trabalho, a gente estava começando um trabalho de evangelização na comunidade, e aí a gente teve um pequeno ataque, assim, no momento que a gente estava em reunião do grupo de organização do trabalho, né? A gente começou a se desentender do nada, foi muito estranho. E aí eu lembro, assim, de dar umas ideias e não sei o que, e aí todo mundo se irritar e discutir, combater, e eu vi uma voz assim na minha cabeça dizendo, não responde, não responde. Eu já estava ficando com raiva de não poder nem defender minhas ideias, mas para ficar calada assim, calei por fora, mas por dentro estava muito irritada com aquilo de não poder falar. Mas assim, né, se o mentor mandou, eu obedeci, e aguentei assim até o final. E aí, o que aconteceu? Tinha pessoas no grupo médios, né, e aí, no final, depois que a gente fez a prece, a menina relatou que a gente estava sofrendo ataque, ela viu os espíritos ali serem atendidos durante a oração final, e que aquele grupo, eles não faziam ideia por que eles estavam nos atacando, eles foram porque eles foram mandados para desarmonizar o grupo, eles não sabem nem por que eles estavam lá. O superior mandou, eles foram lá atrapalhar. Só que daí, quando a gente fez a oração, né, aí os benfeitores foram, né, recolheram eles, acalmaram eles, então faz parte, assim, do trabalho, mas a gente achar que não acontece ataque, eles acontecem, né, e eles se aproveitam da sintonia que a gente permite, né, a questão é essa, a gente permite que aquele ataque aconteça porque a gente é imperfeito, mas vamos deixar de ser imperfeito de hoje para amanhã? Não, então a gente sempre vai ter pequenas brechas, né. Então, é o que tem de mal na gente que permite que o outro, né, o mal aconteça, mas não adianta a gente se iludir que as coisas não pegam na gente, que não acontece, que não vai ter ataque. Vai, a questão é a gente ter tranquilidade com essas coisas, saber que tudo faz parte do aprendizado nosso e deles também, e principalmente que a gente não está sozinho, né, numa hora difícil. Implorar por ajuda, eu acho que é a melhor coisa a fazer. A gente tem que estar consciente que acontece essas coisas, sabe? Isso que eu quero dizer. Porque se a gente começar a dizer não acontece, não tem o mal, a gente começa a se iludir, né? Que não vai dar nada, que nem quando a gente estuda no espiritismo, que existem trabalhos que chama de macumba e que não pega. Claro, assim, não pega se tu não tiver uma sintonia com aqueles espíritos que estão envolvidos, porque a gente sabe que tem pessoas que fazem aqui alguns trabalhos com más intenções,
E se tu tiver as brechas, vai pegar. Não tem como não pegar, porque tudo é sintonia, né? A gente passou muito da hora. Exatamente, tudo é questão de sintonia, não é o mal. Esse negócio, ataque foi a palavra que a gente usa para que a gente entenda o que está acontecendo. Mas eles não estão, de fato, atacando, porque quem ataca tem que ser atacado. E os espíritos superiores não atacam. Eles vão com amor, com paciência, e, como você falou, os acolhe, não recolhe. Porque recolher é uma coisa jogada, que a gente recolhe, a gente acolhe. E justamente isso eu aprendi em anos e anos, e não foram poucos, não, em obsessões pesadíssimas que eu já trabalhei. O mal existe? Não, não existe, não. Existe sintonia, existem formas de pensar diferentes. Os ataques não pegam? Pegam, mas como você falou, não pegam porque o cara está te atacando, não. É porque você sintoniza com aquilo, porque você vivencia aquilo, porque você quer ser uma coisa, você parece uma coisa, mas na verdade você não é. Você vivencia aquela vibração. Então, por isso você acaba vibrando naquilo e aquilo te atinge. Então, o mal pelo mal, como se é pregado, inclusive no meio espírita, ele não existe, porque senão existiriam os bons e os maus. E eu nunca ouvi Jesus, nunca ouvi Maria, nunca ouvi Francisco, nunca ouvi nenhum espírito evoluído dizer que alguém é mau. Então, isso são as denominações que nós, homens, criamos para que a gente possa entender como tudo. A gente cria na nossa mente as coisas de uma forma que a gente entenda. Então, quem precisa ser salvo, entre aspas, são os maus. Os bons não precisam? Pouco provável. Quem é atacado? Os bons. Os maus não são atacados? Então, se você for com toda a boa intenção do mundo e tirar um espírito desarmonizado, desequilibrado do seu meio à força, isso não é um ataque? Então, todas essas terminologias são criações nossas, da nossa mente, ainda no estágio que a gente está, senão a gente não entende o que está acontecendo. Mas se a gente parar e pensar acima disso, muito mais alto, fora do nosso padrão, aí você começa a pensar, será que existem maus realmente? Será que eles estão nos atacando de fato? Ou só estão defendendo uma ideia? Mas eu me sinto mal, eu me sinto isso, eu sinto aquilo. É a forma que eles têm de se expressar. Se ao invés de a gente achar que ele está nos atacando, apenas se conscientizar que é a forma que ele tem de se expressar. É agressivo, é vibrando para que você se desestimule a fazer ou sinta algum mal físico, é como ele tem de se expressar. Você não pode tirar isso dele.